Bem, hoje a gente começa a primeira aula da imersão sobre o apego. A arte de amar sem apego. Então, nós vamos aí durante 5 dias consecutivos descobrir qual é a nossa forma de amar, como que a gente dá e recebe afeto, como que a gente aprendeu a se vincular com as pessoas. E nós vamos dar início a algo muito novo. Então, nós vamos trazer tanto a descoberta dos apegos, a descoberta da linguagem do amor, e nós vamos trabalhar também a cura. Como curar tudo isso? Então, nós vamos fazer várias práticas, vários tratamentos, tanto sistêmico, a nível físico, energético, espiritual e emocional. Ok? Então, nós vamos começar aí trazendo, antes de nós entrarmos no ancoramento, vamos entender o que o escritor Krishnamurti trouxe para nós sobre o apego. O escritor Krishnamurti, ele aborda no seu livro Apego, que não se aprende sobre o tema como um sistema, mas ele traz nesse livro que nós temos que aprender de uma forma investigativa. Então, é uma investigação interior que cada pessoa deve fazer por si mesma. Nós temos tantos apegos e a gente não percebe que aquilo que a gente faz no dia a dia é um comportamento de apego. Já se tornou uma coisa frequente. Só que dentro dessa imersão, a arte de amar sem apego, nós vamos aprofundar nos relacionamentos, desde a nossa infância e a nossa adolescência. Porque hoje é um reflexo da infância e da adolescência. Krishnamurti, ele diz que o apego é vincular-se ao morto, ou seja, é uma imagem fixa a uma memória, a uma expectativa e principalmente a essa imagem fixa. É aquilo que não está em movimento. Então, Krishnamurti, ele traz o apego como isso. É quando a gente se vincula ao morto. É aquilo que não tem movimento. Então, quando a gente pega o colapso da onda, a gente percebe que para onde eu olho, eu colapso. Portanto, existe ali uma imagem fixa, seja ela a nível de memória, a nível de expectativa, mas é um momento que não há movimento. Então, ela não se torna mais onda, e sim partícula. Por favor, feche o microfone. Krishnamurti também, ele sugere que quando nos apegamos a uma pessoa, não estamos amando o que ela é agora, em movimento, e sim uma imagem idealizada dela, o nosso projeto sobre quem ela deveria ser. Então a gente projeta no outro e acredita que é amor. Não, é uma idealização de que a gente acha que o outro deveria ser. Ele também diz que o apego não é a busca pela segurança física, e sim é a busca pela segurança psicológica. E o apego, para ele, é a prisão do amor, porque onde há posse não há liberdade. E o que se apega é o pensamento, é a imagem que criamos do outro e de nós mesmos. Porque o amor não é apego, é presença viva.
Isso J. Krishnamurti nos trouxe com muita maestria, muito mais profundo sobre o que é o apego. Mas o principal, eu trouxe para vocês a visão de Krishnamurti. Então, fechem os olhos nesse momento que nós vamos nos ancorar e fazermos uma meditação respiratória de entrega consciente e ativa. Façam uma respiração profunda, soltem com a boca aberta, fazendo libera todos os miasmas, a tensão e solta. Após essa respiração profunda e a liberação, solta o corpo de uma maneira bem relaxada, solta o semblante, a testa, a mandíbula, o pescoço. Ficam totalmente relaxados, porque é uma meditação respiratória de entrega, consciente e ativa. E nesse momento eu sei que vocês estão pensando em algo. Apenas observe o pensamento. Observe o movimento do pensamento, sem tentar mudar, sem tentar fugir. Apenas observe. Faça agora uma respiração em cima desse pensamento. Entregue a sua respiração para esse pensamento. Relaxe. E mentalmente repitam: eu confio no fluxo da vida. Nada me pertence, tudo me atravessa. Observar é se libertar. Continue observando o pensamento. Deixa qualquer pensamento vir. Apenas observe. Não importa quantos pensamentos forem atravessar. Confie no fluxo da vida. Esse pensamento não te pertence. Porque logo um outro vai atravessar. E nessa observação, repitam comigo: eu honro o amor, não o medo que me prende. Tudo que é verdadeiro não precisa ser possuído. Silencie. Respire. Entregue-se. Relaxe. E repitam comigo: sou presença viva, livre do que se agarra, aberta ao que é. Inspira profundamente, solte pela narina e volte à consciência. Vamos entender o que significa apegar-se. Falamos tanto de apego, mas o que será que realmente é o apego? Significa pegar, agarrar,
ter a sensação de que eu, você, nós pertencemos a alguém e de que alguém pertence a nós. Cultivar o desapego dá origem à falta de afeição. Então, é difícil a gente querer aprender a desapegar, porque é como se eu não tivesse mais a origem de uma afeição. Então, cultivar o desapego dá origem à falta de afeição, à frieza, a uma quebra no relacionamento que desenvolve o sentimento oposto. Então, nós temos medo, até inconsciente, de desapegar. No campo psicológico, o apego é um conceito ligado ao modo como nós criamos laços emocionais desde a infância. Ele pode se manifestar de forma saudável, como vínculos afetivos que dão segurança, ou de forma disfuncional, quando se torna dependência, ciúmes, controle ou medo de abandono. O apego psicológico nasce do medo, da solidão e do desejo de permanência. Buscamos estabilidade em algo ou em alguém, acreditando que isso vai preencher o nosso vazio interno. Mas o apego é sempre resistência à impermanência da vida. Nós queremos tanto estar no controle que quando a gente passa por algum momento que não temos uma certeza permanente, o apego aparece. Então, ele é sempre a resistência à impermanência da vida. É como se as coisas tivessem que ser como eu quero. E quando eu insisto dentro do meu conceito, das minhas crenças, que aquilo tem que ser como eu acho, eu tenho medo da impermanência. Estou eu lá pegada novamente. Então, nada muda na minha vida. Eu causo os mesmos erros, os mesmos equívocos, prejudico várias pessoas, porque eu estou atrelado no apego de resistência à impermanência da vida. Entender que tudo muda dia a dia e que a vida é movimento, você vai se desapegando e reaprendendo, saindo do controle e aceitando a permanência e a impermanência também da vida. Aceitando aquilo que é, não como eu desejo. Cada um dos estilos de apego tem seus próprios traços e características típicas. Logo, nós vamos saber os traços. No entanto, uma pessoa pode não se enquadrar 100% em uma categoria. Nós temos 5 tipos de apego, mas uma pessoa ela pode não se enquadrar 100% em uma só. O apego, ele é um espectro. O que é um espectro? É um transtorno. E você pode não corresponder exatamente ao perfil de um estilo específico. Então, ele é um transtorno em nós, que nós passamos a ter um comportamento e utilizamos desse comportamento para fugir ou para lutar. No entanto, o objetivo da autoconsciência é identificar comportamentos prejudiciais e entender que nós precisamos melhorar para melhorar a vida.
Senão nós vamos estar repetindo a mesma coisa dia após dia, mês após mês, ano após ano, encarnação após encarnação. O que pode ser facilitado pela compreensão das características de cada tipo de apego e como eles se desenvolvem. Então, não é só ter a informação, é importante praticar e vigiar. Em resumo, o apego não é apenas um traço de personalidade, mas ele é uma estratégia de sobrevivência. Ele nasce da necessidade biológica de conexão e permanece como a lente pela qual nós interpretamos o amor, a intimidade e até os conflitos. Percebe que é uma estratégia de sobrevivência biológica. E o apego, ele traz enfermidade, porque ele é um transtorno psicológico. Ele não é físico. Então, quando a pessoa fala que não precisa de terapia, ele já tem um transtorno de apego. Porque ele ainda é resistente à impermanência da vida. Muito bem, vamos entender agora os 5 tipos de apego, mas primeiramente eu vou falar o apego de cada um dentro do questionário que vocês me responderam. Então, nós temos 5 tipos de apego. Nós temos o ansioso, o evitativo, o desorganizado, o reativo e nós temos o seguro. Tá tudo na apostila de vocês. Então, vamos lá. Driele, na resposta dela, ela respondeu mais a letra E. Então, ela tem um apego seguro. Só vocês escrever que quando começar a falar de cada um, vocês vão saber qual é o transtorno de vocês. Janete respondeu mais a letra B. Então, ela tem o transtorno evitativo. A Roseli, ela respondeu mais o C. Ela tem o transtorno desorganizada e ela também respondeu, beirando o C, o A, que é o ansioso. Então, ela tem 2 tipos de transtorno. O Mateu, ele respondeu A, B e E iguaizinhos. Então, são 3 tipos de transtorno: ansioso, evitativo e o seguro. A Marina respondeu a letra C, que é o apego desorganizado, e mais a letra A, que é o ansioso. A Gisele, ela respondeu mais o E, que é o seguro. A Tayana, ela não está, ela também respondeu o E, que é o seguro. A Eliana respondeu o B, o C e o D, que são 3 transtornos do evitativo, o desorganizado e o reativo. A Gisélia respondeu 3, o B, o C e o E3. Então, é o evitativo, o desorganizado e o seguro. Então, são 3 transtornos também. A Sônia, ela também não está? Ah, tá, está aqui. Ela respondeu o C e o E3. Então, é o desorganizado e o seguro. A Adeline respondeu o B e o C. Então, é o evitativo e o desorganizado. Fiquei sem falar de alguém? Não?
Tranquilo? Então, vamos entender aí agora os 5 tipos de apego. Para quem tem a característica do apego ansioso, ele é um padrão de vinculação em que a necessidade da validação é hiperativada. A pessoa que tem esse transtorno lê sinais ambíguos, como rejeição iminente, teme abandono, busca fusão e tende a monitorar o outro para se sentir segura. Não é defeito de caráter, é uma estratégia de sobrevivência aprendida. Como que se forma essa característica? Inconstância do cuidador. Presença afetiva oscilante, ora calorosa, ora distante, de quem cuidou de você. Quais são os modelos internos que ela aprendeu dentro da família? Quem é o ansioso? Eu preciso fazer mais para ser amado. O outro pode me abandonar. Microtraumas de separação. Mudanças, hospitalizações, perdas, ciúmes entre irmãos. Então, por que é microtraumas? São crianças que se mudaram muitas vezes ou tiveram que ficar longe dos pais por hospitais, pelo trabalho. Teve muitas perdas dentro da família, teve muitos ciúmes entre os irmãos, às vezes é uma família grande. Qual é a dimensão sistêmica? Lealdades invisíveis aos ancestrais que viveram abandono, viuvez, migração, e a ansiedade tenta impedir que a história se repita. Olha a ansiedade como um trabalho de sobrevivência, uma estratégia de sobrevivência. Quais são os sinais em adultos? Padrões cognitivos, os emocionais e os comportamentais. Não se preocupe que depois eu mando para vocês o PDF, tá? Porque eu quero que vocês ouçam. Os sinais em adultos nos padrões cognitivos, ruminação mental, leitura mental, ou seja, se não respondeu, me rejeitou. Então, é uma catastrofização. A pessoa catastrofiza aquilo que nem é uma catástrofe. Qual é o padrão emocional? Medo de abandono, hipervigilância, oscila entre euforia e angústia. Qual é o padrão comportamental? Mensagens em sequência, testes de amor, ciúme, dificuldade de dizer não, prioriza o outro e se abandona. No corpo, tensão no plexo solar, que é na boca do estômago, aperto no peito, insônia e fome emocional. O ciclo típico desse conflito: estímulo ambíguo, ou seja, demora para responder. O que é o ciclo típico de conflito? Vira e mexe são padrões que estão voltando na mesma frequência. Interpretação ameaçadora, protesto, cobrança, checagem, ciúme. O parceiro se afasta, especialmente se for evitativo. Então, um ansioso, ele atrai o evitativo. E ele faz com que esse evitativo se afaste. Tá? Por quê? Porque ele vive num conflito repetitivo que um evitativo, que tem esse transtorno, ele não aguenta. Ou é separação, ou é briga, ou é viagens prolongadas. Alguma coisa vai fazer com que uma pessoa que vive com um ansioso e que traz o transtorno do evitativo, ele não aguenta.
A ansiedade aumenta, repetição do ciclo. Quebra do ciclo. Exige regulação interna, mais pedidos claros em voz de protesto. Então, como que um ansioso ele quebra esse padrão? Uma das alternativas é ele exigir regulação interna, mais um pedido claro em voz de protesto. Ou seja, aquilo que ele está sentindo, pôr para fora, conversar com o outro dos seus sentimentos, sem exigências. Na parte neurofisiológica, o sistema de apego hiperativado mexe com as amígdalas cerebrais em alerta e o eixo do hipotálamo, que é o estresse. Ele se torna reativo e muito estressado. Qual é a janela de tolerância? Estreita. Pequenas incertezas parecem grandes ameaças. Às vezes, um A que alguém fala, o ansioso ele transforma aquilo como se fosse uma tempestade. Qual é o caminho de cura? Aumentar a segurança interna através do vago ventral. Trabalhar o vago, o nervo vago. Flexibilizar cognições e treinar comunicação segura. Tudo isso nós vamos aprender. Qual é o mapeamento energético dos chakras? No básico, medo de perder o chão, insegurança material e afetiva. No sacral, fusão, dependência versus autonomia prazerosa. No plexo solar, hipercontrole, ruminação, necessidade de garantia. No coração, amor condicionado. Se eu agradar, me amam. No laríngeo, dificuldade em pedir de forma direta, uso de indiretas, testes. No terceiro olho, confunde intuição com ansiedade. No coronário, entrega confiança limitada. Ok? Vamos agora no apego evitativo, que é a raiz da autossuficiência como defesa. É aquela pessoa que se acha autossuficiente, mas nada mais é que é uma defesa do organismo como estratégia de sobrevivência. Enquanto no ansioso é a ansiedade, no evitativo é o sentimento que eu sou autossuficiente. A formação está na infância. O apego evitativo, ele nasce em contextos em que a criança aprende que a vulnerabilidade não é segura. Os cuidadores costumam ser emocionalmente distantes ou frios, inconsistentes na oferta de afeto, críticos diante da necessidade de proximidade. A criança, diante dessa rejeição emocional sutil, ela reprime o impulso natural de conexão e cria uma estratégia de sobrevivência. Eu não preciso de ninguém. Essa crença se cristaliza como um mecanismo de defesa para evitar a dor da rejeição. Quais são os padrões cognitivos? Aqui já são mentais. Crença nuclear. Ser independente me protege. Pensamento automático. Desconfiança diante da intimidade da entrega. Mecanismo mental. Racionalização. Usa a mente para justificar o distanciamento emocional. Ele não vai nem para o corpo nem para o coração, só fica no cabeção. Tendência cognitiva, minimiza sentimentos. Não é tão importante assim, já passou. Não quer mostrar o sofrimento para não se sentir vulnerável. Estrutura de pensamento, busca controle e previsibilidade para evitar vulnerabilidade. Então, é o controlador, é o manipulador. Quais são suas frases típicas internas? Eu fico melhor sozinho. Não quero depender de ninguém. Eu não suporto drama. Quais são seus padrões emocionais?
Supressão afetiva. Emoções são sentidas, mas imediatamente reprimidas. Medo da invasão. Ao menor sinal de intimidade, o evitativo, ele se retrai. Ansiedade disfarçada. Sente uma tensão interna, mas a máscara é com frieza. É como se tudo estivesse bem. Vai dar tudo certo, porque ele não mostra a ansiedade daquilo que está acontecendo. Raiva contida. A raiva surge quando se sente pressionado ou controlado, mas raramente a expressa. A expressão vai vir no corpo. Tristeza negada, há um luto profundo pela falta de vínculo, mas não reconhecido. Em sua essência, o evitativo ele tem medo de depender, pois associa amor à perda de liberdade e de controle. Qual que é o ciclo típico do conflito? Proximidade. O outro se aproxima, o evitativo sente ansiedade interna. Então, quando ele começa a sentir ansiedade, ele foge, para não ter proximidade. A retirada, ele cria distância emocional ou física, ou seja, eu preciso de espaço. Racionalização, ele justifica mentalmente o afastamento. Essa relação me sufoca. Frieza emocional, desconecta-se dos próprios sentimentos. Solidão latente, sente vazio, mas não reconhece a necessidade de vínculo. Reaproximação controlada, volta quando o outro já se afastou, mantendo o ciclo ativo. Começa tudo novamente. Isso em várias áreas da vida, principalmente relacional. O relacional não é necessariamente com uma pessoa. Esse relacional pode ser amizades, pode ser dinheiro, pode ser profissão, pode ser comida, pode ser roupa, pode ser casa, tá bom? Este padrão, ele repete o vínculo primário, querer amor, mas sentir que o amor é perigoso. Qual que é a neurofisiologia do apego evitativo? Sistema nervoso simpático é dominante. Há uma hiperativação do eixo de alerta, luta e fuga. Ou ele luta para se distanciar, ou ele já foge com medo da proximidade. Então, é uma ansiedade interna contínua, mas com medo de expor. Córtex pré-frontal assume o comando, inibindo o sistema límbico, as emoções. Então, o córtex pré-frontal, que é aqui o último o último cérebro que é formado, ele traz as emoções a nossa responsabilidade aqui. Mas o nosso límbico, que é primitivo, é onde estão as nossas emoções. Não é aqui que eu falei, no límbico. Então, ele trabalha mais o límbico, onde reprime as emoções para não se expor. Liberação constante de cortisol. Quando há intimidade emocional, o corpo reage como se intimidade fosse uma ameaça. Então, é só o momento, depois se afasta. Desconexão com o corpo, dificuldade em sentir o próprio coração e o prazer, favorecendo uma anestesia emocional. Vínculo dopaminérgico com o controle, prazer inconsciente e manter-se autossuficiente. Então, é uma pessoa que precisa fazer exercícios corporais para se conectar com o corpo e a meditação, para sentir a presença ativa. No corpo é uma tensão na nuca, peito e mandíbula, respiração curta, rigidez muscular crônica. Ou seja, tem muita, como fala,
o quê? Rigidez muscular, tem muito, como fala? Me deu cãibras. São cãibras constantes. O corpo é o muro que protege o afeto interno não vivido. Como ele passa a ter mais afeto? Quando ele começa a movimentar o corpo. Não é trabalho, é um trabalho voltado ao corpo, não à profissão, mas eu trabalho o corpo. Pilates, fazer musculação, meditação, onde sente o corpo através da respiração. Qual que é o mapa energético relacionado? Chakra raiz, sensação de ameaça constante, busca segurança no controle. O plexo solar, necessidade de autonomia, orgulho e controle. O cardíaco, medo da entrega e da intimidade, peito rígido. O laríngeo, dificuldade em expressar sentimentos reais. O frontal, racionalização excessiva. Ok? Agora vamos para o apego desorganizado. O apego desorganizado surge quando a figura de vínculo primário, geralmente é a mãe ou o pai, é simultaneamente fonte de amor e também é de medo. A criança deseja se aproximar, mas teme o contato. Esse paradoxo gera uma quebra interna do sistema nervoso, pois o corpo associa o amor ao perigo. Quais são as origens comuns? Abusos físicos, emocionais ou sexuais. Pais com comportamento imprevisível, ora afetuosos, ora agressivos. Traumas não elaborados na linhagem familiar, violência, abandono, luto. Situações em que o cuidador é ele mesmo a fonte de terror. Ambientes familiares caóticos ou marcados por adições, separações abruptas, internações, depressão pós-parto, entre outros. O sistema nervoso da criança, ela não encontra referência segura para se autorregular, resultando em uma identidade fragmentada, marcada por medo do amor e medo da solidão. Os padrões cognitivos mentais. O adulto com apego desorganizado vive em confusão mental constante entre eu quero me conectar e eu preciso me proteger. Quais são os padrões típicos? Distorção da realidade afetiva. Toda relação acaba em dor. Hipervigilância emocional e dificuldade de confiar. Alternância entre idealização e desvalorização do outro. Autodiálogo interno punitivo. Ninguém vai me amar de verdade. Pensamento dicotômico. Ou me perco no outro ou fujo completamente. Sensação constante de que algo ruim vai acontecer. Essas crenças são moldadas por estruturas inconscientes de defesa, originadas de uma mente infantil, tentando entender o caos. Quais são os padrões emocionais? O campo emocional do desorganizado é ambivalente.